Pessoal, o que faz de cada um de nós, pessoas normais, pessoas comuns, com qualidades, com defeitos, o que faz cada um de nós ser usado nas mãos de Deus? O que gera, pessoal, crescimento espiritual, superação de limites? Tenho certeza que você busca essas coisas. Crescer espiritualmente, romper, superar limites. O que gera isso? Qual o fator? Qual a diferença? O que é que nos impulsiona para o nosso propósito, para o nosso chamado? Gente, é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo sobre nós. Quem está preparado para mergulhar no Espírito Santo nessa noite, igreja? Gente, esse é um dos maiores presentes da nova aliança. A vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível. O Espírito Santo é a unção de Deus sobre nós. O Espírito Santo é o rio de águas vivas no nosso interior. O Espírito Santo também é o fogo do poder de Deus sobre nós. Eu repito, gente, é o Espírito Santo quem nos impulsiona para viver o nosso propósito, sabia? Uma vida de significado, um cristianismo de vida, de poder. É o Espírito Santo que nos lança para o melhor de Deus. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui preparado para viver o melhor de Deus? Tem alguém com essa fé aqui? Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que... Tem alguém com fé e expectativa pelo melhor de Deus? Então eu tenho uma notícia para você, o melhor de Deus já começou na sua vida. Talvez você está olhando 2025 naturalmente. O ano começou meio devagar. 2025 começou meio esquisito. O Espírito Santo está pronto para bater aí no teu coração e falar, vamos viver o melhor ano da sua vida. Melhor de Deus já começou. Você pode profetizar na vida do seu vizinho? Eu profetizo o melhor de Deus na tua vida. Teu melhor momento. O tempo de Deus, amém? O Kairos, tempo da fé. O melhor de Deus. Posso profetizar? Quem está aberto aqui nessa noite? Deixa eu profetizar. O melhor de Deus começou. 2025 vai ser o ano do melhor de Deus. Do Kairos, do tempo da fé, dos milagres, do agir de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Então, é Ele quem nos lança para o melhor de Deus. Esse é o título dessa mensagem, amém, pessoal? Amor que nos lança. Amor que nos lança. E o nosso personagem dessa mensagem, mais uma vez, é Pedro. Esse discípulo, o apóstolo Pedro. Eu digo mais uma vez, porque essa mensagem é a parte 2 de uma mensagem que eu preguei no mês passado aqui, chamada Amor que nos alcança. Quem foi alcançado pelo amor de Deus? Então você pode acompanhar essa primeira parte, esse primeiro volume, talvez lá no YouTube da Nova, talvez lá no podcast. Quem sabe que a Nova tem um podcast em todas as plataformas? Olha que legal, nosso podcast é 5 estrelas lá no Spotify, nota máxima no Spotify. Então você continua ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então você encontra essa mensagem amor que nos alcança. Mas hoje é a parte 2, amor que nos lança, em cima da vida de Pedro, ok? Coisas que nós sabemos sobre Pedro, coisas que a Bíblia nos mostra sobre Pedro. Pedro tinha um irmão, sabia? O irmão de Pedro chamava André. Posso conhecer você um pouquinho melhor? Quem aqui tem um irmão? Faz o sinal aí com a sua mão. Maravilha. Deixa eu dar um zoom aqui. Quem é irmão mais velho aqui, gente? Cadê os irmãos mais velhos? Deixa eu conhecer teu perfil aqui, ok? Irmãos mais velhos? Muito bom. Cadê os caçulas, irmãos mais novos? Tá explicado, gente, tá explicado. Deixa eu ver os caçulas de novo. Maravilha. Agora os mais bonitos, os irmãos do meio. Os mais bem resolvidos, né? Os mais relax. Deixa eu ver, irmão. Tamo junto. Maravilha. Quem teve muito irmão na sua casa? Né? Misericórdia. Cadê o filho único? Cadê os filhos únicos? Gente, estão aí. Nós somos seus irmãos.
ok? Tem muita coisa que vocês não viveram, gente. Mas sempre tem um primo, né? Sempre tem um amigo. Então Pedro tinha ali André. Eles tinham um negócio de pesca, eram judeus, pescadores, ok? O que mais a gente sabe sobre Pedro? Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra. Se você tem uma sogra, diga glória a Deus. Por que vocês estão rindo, gente? Glória a Deus pela sua sogra. Glória a Deus, Pedro era casado. Inclusive Jesus curou a sogra de Pedro. Não é isso? A gente sabe também pela palavra que Pedro era impulsivo. Pedro tinha um jeitão, era sanguíneo, né? Muitas vezes ele tinha um comportamento errante, né? Muitas vezes Pedro falava antes de pensar. Se você se identifica com isso, diz misericórdia, né? A gente fala antes de pensar. Apóstolo Pedro é o nosso personagem de hoje. Eu até trouxe aqui uma imagem, tá? Para você gravar bem o apóstolo Pedro nessa noite. Essa imagem é uma obra de arte realista, renascentista. Ela foi criada pelo artista ChatGPT, tá? Tem aí, produção, essa imagem pra gente do apóstolo Pedro? Pode botar na tela assim que possível. Amém. Esse é o nosso Pedro, Simão Pedro. Quem está comigo até agora diz uhul, igreja. Agora imagine comigo 3 anos de relacionamento com Jesus. Imagina comigo essa história. Pense nessa amizade, nessa cumplicidade. Pense nos milagres. Vem um pouco comigo, pensa nos milagres. O casamento em Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus, né? A transformação da água em vinho. Pedro andando sobre as águas. Eu gosto de dizer que Pedro foi o primeiro surfista da história. Já estava surfando sobre a palavra de Deus. Pensa ali no Monte da Transfiguração, onde Jesus leva os 3 discípulos mais íntimos, mais próximos. E aquela cena ali para um judeu, né? Jesus conversando com Moisés e Elias. Imagina a cabeça de um judeu. Pedro até por aquela característica dele fala demais. Deus até interrompe Pedro. Vem uma luz do céu sobre Jesus. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Né? Não Moisés representando a lei, esse conjunto de regras, essa obediência mecânica. Não, ouça Jesus. Não Elias representando os profetas, alguém entre você e Deus. Não tem ninguém entre nós e Deus. Nós estamos na nova aliança, amém? A ele ouvir. Você pode encorajar alguém aí do seu lado? Ouça Jesus, cara. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Gente, tantos milagres. Pedro estava lá na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguém que conhece 4x1 aqui, gente? Foi uma banda cristã criada em 2003 e Pedro foi o compositor dessa música. Tô brincando, foi o Marquinhos Salles. Pedro estava lá na casa de Jesus, de repente abre um buraco no teto, os amigos descem um paralítico e ele é curado. Pedro estava lá, uma moeda na boca de um peixe, gente. Pedro pescou aquele peixe. Pedro viveu milagres, tantas lembranças, tanto vivido. Mas, gente, Pedro também tinha uma lembrança amarga. Naquela última noite, né, da última ceia, antes de Jesus ser levado preso, depois crucificado, Pedro, o que ele faz? Ele bate no peito, né? Jesus, eu nunca vou te deixar. Né? Ele se enche de si mesmo, faz uma promessa, mas naquela noite, antes do galo cantar, ele nega Jesus 3 vezes. Então, havia em Pedro, naquele momento, aquele gosto de condenação, aquele gosto de culpa, aquela sensação que o sonho acabou, né? O sonho acabou, aquele convite que Jesus fez para mim, você vai ser pescador de homens, esse convite não vale mais.
Pedro estava no fim de si mesmo, né, gente? Havia essa sensação, o sonho morreu. Mas olha só, a história de Pedro não acabou ali. A história de Pedro não acabou no pior momento dele. E deixa eu te falar, a sua história não acabou ainda. A sua história não acaba no seu pior momento. Isso te anima? A sua história não acaba no seu pior momento, naquela coisa que você fez e que há um remorso, que você fala assim, cara, eu pisei na bola. Não. A sua história está nas mãos de Jesus. A sua vida está nas mãos de Jesus. O seu futuro está nele. Se você acha que acabou no seu pior momento, Jesus tem o seu melhor momento nas mãos. Isso te anima? Jesus tem o seu futuro nas mãos. Sua história não acabou, assim como a história de Pedro não acabou ali. Então é desse ponto em diante, do ponto mais baixo, no fim de si mesmo, naquele momento de incerteza, de frustração, acho que todos nós nos identificamos com isso, né? É aqui que começa a nossa narrativa hoje. Nós vamos ver 3 experiências de Pedro com Jesus. 3 encontros, ok? Que literalmente lançaram Pedro para o seu destino. A gente está falando desse amor que nos lança, né? 3 encontros, ok? E eu creio que esses 3 encontros são fundamentais para cada um de nós aqui nessa noite, sem exceção. 3 encontros com Jesus, para todos nós. Amém? Você está anotando? Então pega as suas anotações, pega a sua Bíblia. Uma vez eu ouvi assim, ó, quem anota, recebe mais. Amém? Você diz amém, é isso? Porque você não consegue reter, né, tudo que você está ouvindo. Depois você sempre precisa voltar às suas anotações, voltar no podcast. Então se você está anotando, se você está com a sua Bíblia, nosso primeiro encontro que nós vamos ver aqui de Pedro com Jesus. Primeiro, Pedro nasce de novo. Sim, Pedro nasce de novo. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 21 e 22, ok? Então João 20, 21 e 22. A palavra diz assim: novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Só deixa eu te dar um pano de fundo aqui, ok? Esse era o domingo da ressurreição. Essa era exatamente a segunda aparição de Jesus depois de ressuscitar. E Jesus, é tipo o filme da Marvel, Jesus literalmente aparece no meio dos discípulos. A galera da Zoe, acho que diria assim, Jesus brotou, né? Jesus brotou no meio deles, ressuscitado, ok? Ressurreto, e Jesus diz, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, essa expressão, soprou sobre eles, é a mesma expressão de Gênesis capítulo 2, quando Deus cria Adão e sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão se torna ser vivente. É a mesma expressão. Então, se lá em Gênesis estava começando a criação do primeiro Adão, aqui são as primeiras ordens de Jesus, depois de ressuscitar, estava começando a nova criação. Você pode dizer aleluia por isso? Jesus estava soprando o Espírito, Pedro estava nascendo de novo, se tornando nova criatura, passando de um estado de morte espiritual para vida e vida em abundância. Gente, esse é o maior encontro da sua vida. Essa é a maior experiência que a gente pode ter, de falar assim, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Quem é salvo aqui? Quem é salvo? Se você é salvo, diga, eu sou salvo. Não. Você vai dizer para o inferno tremer. Fala, eu sou salvo. É isso aí, vamos aplaudir Jesus? Você nasceu de novo. Você faz parte da nova criação. Quem nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pedro estava nascendo de novo aqui. Você tem essa consciência? É esse momento. Então, como sinal do novo nascimento, como sinal desse encontro, dessa experiência, o Espírito Santo
passa a habitar em você. Essa é a evidência. Esse é o testemunho interior. Dentro de você, você sabe, eu sou salvo pela graça. Não é? Esse testemunho interior, esse é o sinal, essa é a evidência. Como sinal, como evidência, agora passa a ser produzido o fruto do Espírito em você. Você começa a produzir domínio próprio, mansidão, amor, alegria, paz, a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo começa a te dirigir. O seu caráter vai sendo influenciado pelo caráter de Jesus. Quem está aberto a isso? Essa é a sua vida. Então, novo nascimento, Espírito Santo dentro de você. Vamos falar isso para a gente gravar? Fala assim, Espírito dentro. Fala mais forte, Espírito Santo dentro. Esse é o novo nascimento. Você imagina aqui que quando o Espírito Santo passa a habitar em você, esse rio de águas vivas, que agora flui do seu interior, você imagina agora você dando um gole d'água, ok? Quem está com a sua garrafa d'água aí? Quem está se hidratando nesse verão? Pega aí sua Stanley aí, isso aí. Vamos dar um gole d'água juntos? Para ficar, é Stanley? Shopee. Alguém falou, a minha garrafa é da Shopee. Então, para a gente lembrar, novo nascimento é o Espírito dentro, amém? Vamos dar um gole d'água juntos. Diga mais uma vez, eu sou salvo. Aleluia. Você é salvo. Você é a nova criação. Você é a justiça de Deus. Passado já não te define, já não te prende. Você está em Cristo, você é nova criatura. Filho, mas não qualquer filho, um filho amado. Aquele filho que o pai vê e coloca um sorriso no rosto. Você é filho amado, favorecido. Deus é por você, não está contra você. Você é grato por essas coisas? Então esse é o primeiro encontro com o amor que nos lança. Pedro aqui então nascia de novo. O segundo encontro que a gente vai ver nessa noite, Pedro é restaurado. Sim, Pedro é restaurado. Capítulo seguinte, João, capítulo 21, agora nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. João 21, do 4 ao 7, o momento em que Jesus volta para restaurar Pedro. Diz assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Exato, terceira aparição de Jesus depois de ressuscitar, ok? São atos aqui sequenciais, ok? Jesus então perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles estavam voltando de uma noite de pescaria. Pescadores, pegaram alguma coisa? Tem algo para comer? Eles responderam, não. Jesus disse, lancem a rede do outro lado do barco, do lado direito, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Eu recebo essa medida transbordante sobre a minha vida. Mais alguém aqui? Mais do que isso, eu recebo essa orientação de Jesus, essa direção do Espírito. Talvez você está falando, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de casamento. Às vezes não é mudar, às vezes é lança a rede do outro lado. Ouça a direção de Jesus. Alguém está aberto para ser dirigido pelo Espírito Santo? Eu quero isso, eu quero essa medida transbordante, eu quero ser dirigido. E o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, no caso aqui João, o escritor desse evangelho, João, né, o mais sensível ali, né, o mais atento a Jesus, ele se denominava o discípulo a quem Jesus amava. Ele vira para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor, Pedro é Jesus na praia. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, né, para trabalhar, para pescar, lançou-se ao mar na direção de Jesus. Alguém diga, aleluia. Pedro, no seu pior momento, Jesus volta ali para restaurar ele, e Pedro se lança na direção de Jesus. No primeiro encontro dele com Jesus, 3 anos antes, Pedro ainda com aquela consciência do pecado, né? Numa cena muito parecida, o primeiro encontro deles começou também numa praia, com barco, com peixes.
Mas diante do milagre, Pedro fala assim: mestre, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas 3 anos depois, ele já sabia que Jesus é um Deus de graça. Ele já sabia que Jesus é favor imerecido, que Jesus não abandona. Sabe, Jesus não vai te abandonar nunca, sabia? Você pode ouvir isso no seu coração, não tem nada que você possa fazer que vai fazer Jesus te amar menos, que vai fazer Jesus te deixar pelo caminho. Jesus sempre vai voltar para te restaurar. Jesus sempre vai estar lá na beira da praia. Jesus é Deus que restaura, é Deus que te ama, que te favorece. Então, agora, 3 anos depois, já conhecendo esse Jesus de graça, Pedro se lança no mar, na direção de Jesus. Cara, deixa eu te chacoalhar nessa noite aqui. Se lança na direção de Jesus, amém? Você pode estar no seu maior momento, na promoção, no sorriso, no alto do monte, na vitória. Se lança na direção de Jesus. Você pode estar se sentindo, sabe, indigno. São sentimentos, não são a verdade de Deus sobre a sua vida. Se lança na direção de Jesus, amém? Você pode ouvir isso no seu coração? Foi isso que Pedro fez. Jesus tinha voltado ali para restaurar Pedro, amém, gente? Se você continuar lendo essa passagem, é aquele momento em que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha voltado só para Pedro, e Jesus vai voltar só para você, quantas vezes você precisar. Jesus preparou ali, gente, um grupo de conexão para os discípulos. Tinha ali preparado uma fogueira. Eles chegam na praia, né? Encostam o barco, dão um jeito lá nos peixes. Tinha uma fogueira, tinha fogo, tinha um pão quentinho, tinha um peixe. Jesus fala: traz uns peixes que vocês pegaram também. Jesus estava ali num grupo de conexão para alcançar ali o coração de Pedro. Gente, todos nós precisamos de um encontro como esse, onde Jesus nos aquece, onde Jesus nos serve, onde Jesus nos cura. Ouça isso: para ser lançado por Jesus, primeiro Ele precisa te servir, para você dar do que você recebeu dEle, amém? Se você dá o que você não tem, você vai se cansar, burnout vai te pegar. Mas se Ele sempre está te servindo, se você sempre tem esse grupo de conexão, esse lugar de intimidade, onde o pão da vida te alimenta, você sempre vai estar cheio. Eu quero isso para a minha vida. Deixa Ele te servir, deixa Ele te restaurar, deixa Ele te curar. É o que Ele estava fazendo com Pedro. Ele estava falando: Pedro, nunca mais dependa de você, Pedro. Pedro, você já entendeu que sem o meu amor você não consegue? Quem já entendeu isso também? Quem já concluiu isso? Sem Jesus não dá, a gente não consegue, mas tudo posso naquele que me fortalece. Nele a gente consegue. Pedro, não dependa de você, não olha para você. Pedro, eu estou aqui para te curar. Assim como Pedro, a boa notícia é: Jesus é especialista em cura, gente. Jesus é especialista em cura. Ele é o médico dos médicos. Cura emocional, cura para suas frustrações, para sua alma, para a ansiedade. Amém? É o que a Rafa ministrou aqui no período do louvor. Cura para ansiedade, para depressão. Cura física também. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o médico dos médicos. Quem já viveu cura ou conhece alguém que foi curado por Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Gente, vamos aplaudir Jesus por isso. Ele é o médico dos médicos. Talvez você já tenha ido de um médico para o outro, de um psiquiatra para o outro, como eu, né? Sabe quando você chega naquele médico que resolve? Cara, eu encontrei o tratamento, eu encontrei o médico. Jesus é o médico que resolve, amém? Chegou em Jesus, chegou na cura, chegou na resposta, chegou no milagre. Seja curado, seja restaurado. Jesus tem cura para você nessa noite. Você crê? Amém? Tudo é possível ao que crê. O médico dos médicos está aqui. Essa é uma boa notícia para você? Aleluia. Esse encontro acontece para Pedro. E eu oro para que você esteja aberto para um encontro como esse nessa noite, onde você é curado,
onde o seu ego é transformado, porque Jesus faz isso também, né, gente? Jesus trabalha o nosso ego, nos ensina, nos instrui, nos estica, quem já foi esticado para crescer, sim, sempre com amor, sempre na palavra, sempre como um pai que quer o seu melhor. Eu quero ser trabalhado por Jesus. Você está comigo, igreja? Nós vamos ver o nosso último encontro de hoje. O terceiro encontro de Pedro com Jesus que nós vamos ver hoje. Pedro é então batizado com o Espírito Santo. Pedro é batizado. Ok? Se João capítulo 20, Pedro ali nasce de novo, é o novo nascimento. João capítulo 21, Pedro então é restaurado. Você está comigo nesse raciocínio? Quem está comigo até agora aí faz um show de bola. Ato contínuo agora, tá? Sequencial. Agora Pedro é batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, do 3 ao 5, depois a gente vai ler também o versículo 8. Acompanha comigo. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos discípulos com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Pensa nisso, Jesus já ressuscitado por 40 dias, dando as últimas instruções, as últimas orientações, reforçando as últimas coisas para os discípulos. O versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Diga aleluia se você está entendendo para onde a gente está indo. O versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Brasil, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Freguesia, Taquara, Bom Sucesso, Meier, Niterói, Baixada Fluminense. Vocês receberão poder para ser testemunhas. Aleluia. E o capítulo seguinte, a gente vai ver agora Atos 2, do 1 ao 4, a descida do Espírito Santo. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, como nós aqui nessa noite, todos reunidos num só lugar, uma só fé, uma expectativa, num espírito. Versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que separaram, pousaram sobre cada um deles. 4, todos, alguém diz comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Quem tem fé para crer comigo que o Espírito Santo vai cair sobre nós nessa noite? Vai mexendo o seu interior aqui, amém? Yes. Glória a Deus. Agora aquele Pedro imaturo dos evangelhos dá lugar a um novo Pedro, agora com uma ousadia espiritual poderosa, agora cheio do Espírito. Certamente continuou num processo de amadurecimento. A gente até vê isso no livro de Atos, depois lá no final nas epístolas que ele escreveu, um processo de amadurecimento, né? Esse processo de santificação que todos nós estamos inseridos, é um processo de vida, não é isso, pessoal? Mas agora um novo Pedro, não mais aquele pescador, agora alguém ousado no Espírito, a ponto de depois desse evento aqui, ele pregar e 3.000 pessoas entregarem a sua vida para Jesus. Até de eles falarem assim, cara, pescadores iletrados, olha a ousadia desses caras, a ponto de na porta do templo, Pedro olhar um aleijado ali,
que estava pedindo esmolas, e Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Diga aleluia. Mas não parou aí, era tanta ousadia que ele pegou o cara pela mão direita e levantou, e o aleijado começou a pular. Milagre. Cheio do Espírito, agora não mais um pescador, agora um apóstolo, agora alguém que, cara, virou o Império Romano de cabeça para baixo. Deus tem isso para você. Quem está aberto a ser cheio do Espírito? Rapidamente aqui, ser batizado com o Espírito Santo produz duas coisas na sua vida. Isso aqui é uma outra pregação. Eu te encorajo a voltar nisso aqui. E se você quiser mais material, onde estão os estudiosos aqui? Onde estão os CDFs, os nerds? Ok? Se você quiser mais material, vai também no nosso podcast, canal no YouTube. Procura o nosso Seminário do Espírito Santo. Quem estava aqui, pessoal? Se eu não me engano, 2023, né? Seminário, a pessoa do Espírito Santo, ministrado pelos nossos pastores, pastor Fragalli e pastora Denise. Quem estava aqui nesses dias? Gente, foi céu na terra. Depois você volta lá para ouvir, ok? Aliás, por falar no pastor Fragalli, ele manda um beijo para você. Ele está numa conferência, recebendo de Deus, sendo renovado por Deus, ok? E quem sabe que dia é amanhã? Quem sabe amanhã, o que é amanhã? Aniversário dele. Depois você manda um beijo, tá? Depois você comenta lá. Parabéns para o nosso pastor, para o nosso herói da fé. Ok? Depois volta lá então no seminário, a pessoa do Espírito Santo. Mas rapidamente, ser batizado com o Espírito Santo produz duas coisas na sua vida. Número 1, edificação pessoal. Número 2, capacitação para testemunhar. Sim, edificação pessoal, ou seja, revestimento, sensibilidade espiritual, produção da oração perfeita, paz sobrenatural, consciência da justiça, certeza do amor incondicional de Deus sobre você, sua mente em paz. Sim, o batismo no Espírito Santo produz isso tudo, edificação pessoal, mas também produz, gente, capacitação para testemunhar demais, ou seja, poder, força, energia, unção, graça, gente, tempero no falar, né? Nós somos o sal da terra, que dá o sabor, nós somos a luz do mundo. Essa capacitação para testemunhar é o Espírito Santo sobre nós. Edificação pessoal, capacitação para testemunhar. Você sabe da história de um orador que leu o Salmo 23? Não sei se você já ouviu essa história. Um orador profissional, então ele lê o Salmo 23 com aquela eloquência. Ao final as pessoas começam a aplaudir. E logo em seguida um pastor lê o mesmo Salmo 23. E ao final as pessoas começam a chorar. As pessoas começam a abrir seu coração para Deus. Ao ponto de, no final, o orador ir até esse pastor e perguntar: cara, qual técnica você usa? Como você fez as pessoas chorarem? Aquele pastor disse assim: você conhece o salmo que você leu, eu conheço o pastor do salmo. Quem conhece o bom pastor? Quem quer essa intimidade com o Espírito Santo? Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu profetizo intimidade na sua vida. Essa intimidade com o Espírito Santo, essa capacitação para você testemunhar. Igreja, vamos ficar de pé, igreja. A gente está caminhando para uma conclusão. Relembrando, gente, se o novo nascimento é o Espírito dentro de nós, como aquele gole d'água que nós falamos, o batismo com o Espírito Santo é o Espírito sobre nós. Alguém disse comigo: Espírito sobre nós. Diz mais forte: Espírito sobre mim. Ok? Você lembra do gole d'água? Esse é o novo nascimento. Mas a experiência do batismo é mergulhar na água. Agora no batismo com o Espírito Santo você mergulha no rio de águas vivas. Quem está aberto para essa experiência com Deus? E aí eu me preparei para fazer uma ilustração, para a gente fechar. E eu pedi ajuda para o Vicente, para o nosso filho mais velho, né? Eu falei: Vivi, papai vai fazer uma ilustração na mensagem de hoje.
eu quero que você pegue um bonequinho lá no seu quarto, que o papai vai usar para ilustração. Aí ele falou, então tá, pai, eu vou pegar o Lego que sou eu. Então esse aqui é o Lego que é o Vicente. É o leguinho para nossa ilustração. Gente, mas na hora o Espírito Santo falou comigo. Quem já viveu essas dicas, essas experiências onde o Espírito Santo fala com você no seu dia a dia? Gente, quem quer mais sensibilidade para ouvir isso? Uma vez eu ouvi um pastor falar, tudo fala. Se você estiver sensível ao Espírito, você vai ver Ele falando com você 24 horas por dia. Você vai ouvir Ele até quando você está dormindo. A Bíblia diz, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então esse aqui, e aí o que Deus falou para mim? Quando o Vicente falou isso, ele não sabia dessa mensagem, mas ele estava preparando ali a ilustração, e o Espírito Santo falou para mim, os teus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Teus filhos vão ser batizados com o Espírito Santo. Os teus filhos vão ser cheios. E eu quero profetizar isso sobre você. Quem é pai aqui, os teus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Galera da Zoe, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Amém? A sua casa vai ser cheia do Espírito Santo, da presença, da glória de Deus. Olha isso. Olha isso, tudo fala. Então a gente disse que o novo nascimento é esse gole d'água. E agora o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu botar aqui na frente. No batismo com o Espírito Santo, agora você mergulha nesse rio. Quem está aberto para mergulhar no rio do Espírito Santo, gente? Amém, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Mergulha, mergulha. Mergulha nesse rio de vida, nesse rio de águas vivas. Eu sabia que esse bonequinho ia boiar, né? Eu falei, será que eu levo uma pedra para ele realmente se batizar? Porque batizar é submergir, né? Batizar é isso, sabia? Quando a gente pensa batismo com o Espírito Santo, é isso aqui, ok? Submergir, mergulhar, ok? Mas pedra, gente, pedra é algo, né? Frio, né? Pedra lembra o que, gente? O que foi escrito em pedras? Foram os mandamentos. Não, Jesus não tem peso. Jesus não tem pedra. Jesus tem vida e vida em abundância. E aí esse bonequinho tá nadando, né? Está de costas, nadando no rio do Espírito Santo. Essa é uma imagem de você. Você está nadando no rio do Espírito, nessa leveza, nos ritmos da graça. Você está nadando, nada, mergulha. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode erguer suas mãos, igreja? Quem pode começar a ficar livre? Quem tem sede, quem tem fome? A Bíblia diz que para quem tem fome, até o amargo é doce. Tem sede, tem fome por Deus, pelo Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Começa a ficar livre, fecha teus olhos. Você está num lugar seguro, amém? Você está na casa do Pai, nós estamos em família. A Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Glória a Deus. Eu quero fazer 3 convites desse amor que nos lança. 3 convites do Espírito Santo, desse amor que nos lança. O primeiro, gente, convite de Jesus para você: se renda a Jesus e receba o presente da salvação. Você percebeu a primeira palavra? Se renda. Se renda. O teu melhor momento está te esperando em Jesus. Você não é seu pior momento, você não é um erro, você não é uma falha, você é o alvo do amor de Jesus. Se renda a esse amor, receba a salvação. Talvez você nunca abriu sua vida para Jesus, talvez você nunca despertou para isso. Jesus, você é o meu Senhor e Salvador. Então, se você está ouvindo Jesus te chamar nessa noite, todos nós de olhos fechados, feche seus olhos. Se você está ouvindo Jesus te chamar, vem que eu tenho vida para você. Vem para o teu melhor momento. Vamos deixar o passado para trás. Vem se render ao meu amor. Eu quero te convidar a entregar a sua vida, entregar seu coração, a receber Jesus. Então, se você quer receber Jesus no seu coração, faz um sinal com a sua mão. Se você quer receber, eu estou vendo sua mão levantada. Amém? Estou vendo sua mão. Se você quer receber Jesus no seu coração, estou vendo você lá atrás. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Estou vendo você. Hoje de manhã tinha uma pessoa assim, ó, com o braço levantado no máximo.
Eu quero Jesus. Aleluia, aleluia. Pode deixar mais um pouquinho, por gentileza. Obrigado. Gente, fecha os olhos. Vamos orar juntos. Todos nós vamos fazer essa oração juntos, ok? Eu convido a igreja para ajudar. E se você está fazendo essa oração pela primeira vez, especialmente, repete essa oração comigo. Senhor Jesus. Todos juntos, mais forte. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz. Eu abro o meu coração. Eu deixo o meu passado para trás. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Você é nova criatura. E deixa eu te fazer um convite, por gentileza. Encontra o nosso time ali atrás. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós queremos te dar um abraço, ok? Você vai receber um abraço do pastor Ronaldo, do time da recepção. Nós queremos te falar sobre o próximo passo. Nós queremos te impulsionar nessa jornada da fé. Mas você nasceu de novo. Um uhul para essa galera, gente. O segundo convite desse amor que nos lança: encontre cura para as suas frustrações e feridas no amor de Jesus. Jesus tem cura, Jesus tem remédio. Mais uma vez, de olhos fechados, coloca a mão no seu coração se você recebe cura nesse momento. Nós declaramos cura divina fluindo nesse lugar. Se você tem fé, acessa agora pela graça. Acessa agora. Cura, amém? Cura na sua alma, na sua mente. Cura de todo medo, condenação, frustração, toda prisão, dificuldade de dormir, dependência de remédio. Seja curado agora. E também cura física, amém? Seja curado no teu corpo, seja uma dor de cabeça ou uma doença gravíssima. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Aleluia, receba cura agora. Cura divina fluindo nesse lugar. Diga: eu recebo. Diga: eu creio. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, levante seus braços. Comece a agradecer a Deus. E assim, de braços levantados, o terceiro convite dessa noite: receba o batismo no Espírito Santo. E caso você já seja batizado, avive esse dom. Avive esse dom. Amém? Você diz amém a isso? Olha só, se você tem ousadia para isso, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Os pastores vão colocar as mãos sobre você. Nós vamos orar e você vai ser batizado. Gente, hoje de manhã nós tivemos pessoas sendo batizadas aqui nesse lugar, que foi uma coisa linda. Sai do teu lugar, amém? Tem pessoas saindo do seu lugar. Vem aqui ser renovado, vem aqui ser batizado, ser avivado. Amém? Esse lugar é lugar de liberdade, é lugar de renovação espiritual. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas e fortalecer essa turma? Glória a Deus. Vem aqui, pode vir aqui para o centro. Eu peço ajuda para os nossos pastores, amém? Eu peço ajuda para os nossos líderes de ministério. Se você quer renovação espiritual, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. O Espírito Santo vai cair nesse lugar. Vai cair sobre a sua vida. Só antes da gente orar, eu quero lembrar duas coisas aqui, ok? Deixa eu lembrar duas coisas aqui. Número 1, o Espírito Santo não é um item, pessoal. Alguém diz comigo: o Espírito Santo não é um item. Alguém pode falar isso comigo? O Espírito Santo não é um item. Sabe, eu comprei um carro e eu pedi um item, teto solar. O Espírito Santo não é um item. O Espírito Santo é o combustível que faz o carro andar. Literalmente é o dínamos, né? Do grego. É a dinamite, é a energia, é o poder, é a força. O Espírito Santo é o combustível da sua vida. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer: agora, no batismo com o Espírito Santo, se a evidência do novo nascimento é o fruto, é o Espírito dentro, a evidência do batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas, ok? É você falar em línguas. Então, para você falar em línguas, você precisa abrir sua boca, deixar o Espírito Santo te encher.
Amém? Você vai juntar palavras. Nesse momento, você não vai falar em português. E você que está aqui, igreja, começa a falar em línguas. Você que já foi batizado, fecha os seus olhos. Amém? Você está fluindo no Espírito com todos nós aqui, amém? Então você vai juntar essas palavras. O Espírito Santo vai começar a te inspirar, vai começar a te encher. Vai parecer um bebezinho falando, né? Esses gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai te ajudar agora, vai te encher. A mesma fé que você usou para ser salvo, para receber Jesus, você vai usar essa fé agora para ser batizado no Espírito Santo. Se você olhar o livro de Atos, aonde havia batismo com o Espírito Santo, havia evidência de falar em línguas, ok? Então todos nós, feche os olhos. Se você estiver livre, levante suas mãos. Você que está aqui na frente agora, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Comece a falar, comece a juntar essas palavras. Seja batizado, seja cheio do Espírito. Seja cheio, seja batizado. Vamos cantar, vamos ministrar com a banda. Igreja, comece a fluir em línguas. Comece a falar no Espírito. Aleluia! Receba avivamento. Aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga Espírito Santo, você é livre. Alguém diga Espírito Santo, pode me encher. Quem tem fé para levantar suas mãos o mais alto que você pode? Deixa o Espírito Santo cair sobre você. Outra expressão do livro de Atos, que é na verdade os atos do Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos. Coloca a tua mão no alto, deixa o Espírito Santo cair sobre você. Você pode estar me dizendo assim: Duda, que utilidade? Eu vou te falar,
Você precisa do Espírito Santo lá no seu consultório. Você precisa ser cheio do Espírito Santo lá na faculdade. Você precisa ser cheio do Espírito Santo no quartel. Você precisa ser cheio do Espírito Santo na startup, lá no estágio, lá no colégio. Você precisa ser cheio. Edificação pessoal, capacitação para testemunhar. Olha só, o seu trabalho está recebendo uma pessoa cheia do Espírito. Quem está comigo, igreja? Os seus amigos, as pessoas que te cercam, não perdem por esperar, porque alguém cheio do Espírito está lá. Alguém com a sensibilidade, alguém com o tempero, né? Com a graça no falar. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça. Agradeça esse presente que é o Espírito Santo. Presente da nova aliança, presente da obra consumada de Jesus. Agradeça, agradeça, agradeça.